Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Eu, Fernando Verchay, e mais um domingo de manhã aqui te convidando para participar do programa, vir aqui falar de futebol nos estúdios da Band. Me envia uma mensagem direct no meu Instagram, @Fernando Verchay. Você vai receber aquele formulário e pode vir aqui falar de futebol. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje. Mas agora, antes disto, um rapidinho break, apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, falei que era rapidinho, agora vamos para os participantes. Roda o VT da nossa primeira comentarista, Natália Guimarães. Fala galera, meu nome é Natália Guimarães, tenho 29 anos, meu time do coração é o Fluminense Futebol Clube e eu me sinto extremamente honrada de estar aqui como mulher, tendo a oportunidade de, por um dia, fazer meus comentários sobre futebol. Eu sou o tipo de torcedora que não falta um jogo. Independente de ser em casa ou fora, eu tento sempre estar presente e normalmente não sou muito contida. Torço e vibro bastante na arquibancada. Hoje nós vamos falar sobre alguns jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Vamos falar sobre o clássico Botafogo e Flamengo, falaremos sobre Vasco e Bahia, Cuiabá e Grêmio e pela Libertadores, Fluminense e River Plate e Racing e Flamengo. Pode entrar, Natália, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo certo? Tenta aí, fica à vontade. Vamos agora aqui rodar o VT do nosso segundo comentarista, que é o Rafael Lisboa. Roda o VT dele aí. Oi gente, eu sou o Rafael Lisboa, vascaíno desde sempre, tenho 18 anos e eu tô realizando um sonho aqui, sendo comentarista por um dia. É praticamente o primeiro passo de algo que eu sempre quis fazer. Eu estou no 3º período de jornalismo e eu quero realmente seguir nessa área de jornalismo esportivo, eu gosto muito dessa área de comentar, então pra mim tá sendo ótimo isso daqui. O Rafael, torcedor, ele gosta de cantar. Se ele tá em casa, se ele tá no estádio, ele gosta sempre de cantar. É claro, como um bom torcedor, eu prefiro estar sempre no estádio. Mas jogo de casa também, nenhum problema. Canto e vibro, no caso da vitória, como sempre. Chega mais, Rafael, para aí. Tudo bem? Fica à vontade. Já vamos iniciar a resenha conhecendo um pouco mais do Rafael. Fala seu envolvimento com o esporte, hein, Rafael? Sua paixão pelo Vasco. Então, eu sou vascaíno desde sempre. Eu tenho memórias de criança, bem criança, já torcendo, já vendo o jogo do Vasco. Então, assim, essa sensação de acompanhar um time tanto tempo, essa sensação de ir ao estádio, ela é sempre muito boa, eu sempre gosto muito. Ok, faz alguns anos aí que o Vasco não conquista um título importante, então ficou mais as memórias de criança, é isso? Exatamente. Alguns anos atrás. Mas desde realmente 2011 esperando algo. A história do Vasco é grande. Eu que sou um pouquinho mais velho aí, realmente quando eu tinha a tua idade, uns 18 anos, o Vasco era brilhante e acompanhei muitos e muitos títulos do Vasco. Igual eu falo, o ataque era Romário e Edmundo. E eu naquele tempo torcia para o Atlético Paranaense, falava, nossa, não sei nem os atacantes do meu time, mas o ataque do Vasco era demais mesmo. Depois, claro, com o tempo, aí meu time progrediu bastante também. Fala aí, Natália, também, sua paixão pelo esporte, um pouco do seu time. Eu acompanho o esporte desde sempre. Meu pai me passou nessa paixão, me transmitiu o amor pelo Fluminense, mas, de uma certa forma, eu amo futebol no geral. Eu acompanho diversos jogos independente de qual clube esteja passando, mas eu sou uma torcedora de estádio, sempre estou presente. Alguns jogos fora também vou quando possível e faço meu papel na arquibancada, então estou sempre presente com o Fluminense. Ok. Bom, vamos começar aqui mais profundamente as resenhas do Campeonato Brasileiro, iniciando pelo jogo Flamengo e Botafogo hoje às 16 horas no Maracanã. Fala aí, Natália. Sobre o Flamengo e Botafogo, é um clássico. E clássico pode dar qualquer resultado, né? O Botafogo vem atravessando um bom momento, vem embalado com uma sequência de vitórias, tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, tem um jogador que é decisivo, que é o Tiquinho Soares. Então, quando ele não faz gol, ele dá assistência. Então, é um jogador que o Flamengo vai ter que... muito da importância dele. Não é? É um jogador extremamente qualificado, uma grata surpresa. Quando ele chegou no futebol brasileiro, eu não esperava que ele fosse se adaptar tão rapidamente.
E é isso, o Botafogo vai em busca, né, dessa terceira vitória, mas o Flamengo, em contrapartida, agora está tentando reiniciar o trabalho com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo já é nítido que conseguiu melhorar já alguns aspectos ali coletivos, já conseguiu implementar um outro ritmo de jogo, com mais movimentação, com mais intensidade, coisa que não vinha acontecendo, né, com o técnico passado. Então, é um jogo que acredito que vai ser muito aberto, muito disputado e pode dar qualquer resultado. Não vejo nenhum favorito. Ok, você acaba secando Flamengo, Botafogo, você, torcedor do Fluminense, fica como? Olha, para mim o empate seria o melhor resultado. É o que tendo a concordar. Mas se fosse para escolher um vencedor, você fica, tomara que o Botafogo ganhe do Flamengo. Escolher vencedor de rival é palavra complicado. forte, né? Não, mas para mim o empate seria o essencial, né? Um pontinho para cada lado, ninguém avança tanto. Para o Fluminense seria o melhor resultado aí dessa partida. Separar do Botafogo. Não é? Aí perde o 100% de aproveitamento, né? Ok. O Fluminense embala também, então... E você, Rafael, fala mais sobre esse jogo. Então, eu concordo. Clássico é clássico. Qualquer coisa pode acontecer nesse jogo. A vitória do Flamengo contra o Maringá na quarta pode sim ser uma virada de chave. Pode ser uma coisa interessante agora. Mas o Botafogo também vem atravessando um bom momento, né? Teve um momento meio problemático, meio dramático, que o Luiz Castro até parecia correr risco de demissão, mas ele já se mostrou dar uma volta por cima, ele já se mostrou competente de entregar bons resultados, então o Botafogo também vem bem para esse jogo. Ok, eu até comentei, né, que eu não sei o que era mais difícil, o Flamengo ganhar de 8-2 do Maringá ou perder de 2-0, né? Os dois resultados foram bem atípicos aí. O Flamengo ter conseguido perder de 2-0 para o Maringá lá. Eu que vim do Paraná, cidade de Curitiba, já vi o Maringá jogando várias vezes, poxa. Mas beleza, depois se recuperou e venceu de 8-2. Também aí a chegada do Sampaoli com certeza foi essencial. Beleza, o rubro-negro está classificado. Vamos agora aqui para o outro duelo, Campeonato Brasileiro, hoje 6h30, Cuiabá e Grêmio, lá na Arena Pantanal. Fala aí, amigo. Então, sobre o Grêmio, eu acho que o Grêmio pode e deve entregar mais. O Grêmio tem time para entregar mais, o Grêmio tem um treinador que tem muita confiança da torcida, do elenco, e tem um atacante que é nada mais ou menos que o Luiz Soares. Ele também precisa entregar mais. Então, ao meu ver, falta muito do Grêmio. Do Cuiabá, você ainda tem algumas pendências, você ainda não tem um elenco tão forte, mas pode fazer um jogo para ele, pode fazer um jogo interessante. Ok, e você, Natália, Cano ou Soares? Olha, eu não vou me eximir disso não, mas para mim o Cano ele é mais decisivo. Então, até mesmo pelos números, né, a gente pode comprovar que hoje o Cano ele entrega um pouquinho a mais aí do que o Soares, né? Mas sobre essa partida, tem agora um aspecto bem importante, né? O Grêmio vem enfrentando aí um probleminha de bastidores. Tá tendo um problema com o Renato Gaúcho, que barrou o goleiro, o Adriel. Então, estão falando sobre questões, né, de indisciplina. A gente não sabe nem qual vai ser o goleiro que de fato vai a campo. Para eles, foi o Grando, que foi muito bem o no jogo Renato, passado. O Renato falou que ele é banco. Então, qual vai ser aí a outra opção do Renato? E até que ponto, né, esse problema de vestiário vai afetar o rendimento do time? Porque na última partida já teve, né, esse burburinho um pouquinho antes do Grêmio jogar com o Cruzeiro e o Grêmio perdeu de 1-0. Então, até que ponto vai continuar tendo aí essa sequência negativa devido a esse problema extracampo? A gente vai ter que esperar para ver. E o Renato Gaúcho que tem moral mesmo para barrar quem ele quiser lá no Grêmio, ele tem até estátua, né, na frente do estádio, campeão mundial pelo Grêmio, então realmente lá ele consegue até barrar alguns jogadores e não é contestado até também pelos títulos que conquistou recentemente, né? Nos últimos anos, ele foi até campeão da Libertadores com o Grêmio, depois de muitos anos. A passagem dele pelo Grêmio, a última, foi muito vitoriosa. Sim. Então... Ainda tem a questão do Cuiabá de não ter conseguido vencer a última partida contra o Bragantino. Estava vencendo, assim que fez o primeiro gol, recuou o time inteiro até tomar um empate. Então, existe aí uma preocupação do técnico do Cuiabá em não recuar tanto o time, assim que consegue, né, fazer o gol. E também de não perder tantas finalizações. Então, está tendo aí essa preocupaçãozinha por parte do Cuiabá. Para mim também é um jogo que é indefinido. É até complicado da gente prever quem pode, né, ter um melhor desempenho, quem pode sair são vitorioso. Dois times que têm um problema de finalização. Sim, constroem bem, mas na hora ali daquele último chute tem deixado a desejar.
Isso, falando em finalização, até comparei o Soares com o Cano. Claro que a carreira não tem nem comparação o Soares, mas vou te falar que hoje... É o momento, Se eu fosse, né? Leva para o Meu pai Atlético é Paranaense, ímpar. Fernando. Não, Eu levaria o Cano. É o momento. O momento aqui, do o Cano realmente não tem nenhum atacante Eu no futebol confesso que eu brasileiro. sinto falta do Cano no Vasco, Faz principalmente falta, pelo 2020 dele. Eu falo que o Vasco não foi só o Cano, foi o Conca também, né? Depois passou para o Fluminense. A gente traz as laranjeiras, né? Trata com carinho. Vai E o levando jogador? os argentinos. Os argentinos são bem acolhidos pelo Fluminense e que bom que conseguem, né, mostrar isso em campo e trazer muitas alegrias para a torcida. Eu até estava vendo que o último gol numa partida internacional do Vasco, que foi pela Sul-Americana, foi o Cano que fez. Sim, sim. Só uns 3 anos atrás, algo assim. Foi Sul-Americana, gente. Depois acabou, acho que empatando aqui no São Januário e tal, e acabou sendo eliminado, né? Agora o Cano no Fluminense. Foi triste. Bom, passando agora para outro duelo do Vasco, que a gente está falando aqui, Vasco e Bahia, que é amanhã, 8 horas, em São Januário. Fala aí, Natália. Vasco e Bahia, acho que o Vasco é favorito, até mesmo pelo momento que o Vasco vem atravessando no Campeonato Brasileiro. O Vasco, por ter somente o Campeonato Brasileiro para disputar, ele consegue ter mais tempo para se preparar para enfrentar o adversário e também tem um tempo para descansar, né? Então não tem esse desgaste como outras equipes estão tendo no momento. O Vasco fez 2 grandes jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras e acredito que o Vasco vença essa partida. O Bahia vem atravessando uma fase bem ruim, depois que virou SAF, contratou muitos jogadores e não conseguiu ainda encorpar ali um ritmo de jogo, encaixar a filosofia e perdeu as 2 partidas do Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que o Vasco sai vitorioso. E você, Vascaíno, agora é o teu momento aqui, né? Tenho a dizer que eu tô confiante. Tenho a dizer que eu acredito nessa vitória, acredito nesse jogo, o jogo mais tranquilo do Vasco até então. Eu gostei muito, principalmente, da competitividade que o Vasco teve contra o Palmeiras, contra o Atlético. Mas esse é um jogo que eu tô confiante, que vai ser um pouco mais tranquilo, que a vitória vem. O Bahia, como você disse, realmente não vem no bom momento. O elenco da SAF ainda não encaixou. Foi uma queda muito cedo na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste. Então, realmente o Bahia ainda não encaixou. Tô confiante, acho que a vitória vem em São Januário. E o Vasco tem tido alguns jogadores que estão numa crescente de produção, Sim, né? sim. O Peck. Quando o Peck é maravilhoso. O Pedro Raul tem guardado os seus gols. Até do que você falou, o calendário livre. O calendário livre é até um pouco de culpa do Pedro Raul, pelo pênalti isolado. Acontece. Mas ele tem voltado a uns bons momentos com a torcida, inclusive no último jogo contra o Palmeiras. Então eu tô confiante. Talvez até saia um gol dele nesse jogo aí. E qual foi o último momento assim, que você lembra que o Vasco te trouxe muita alegria? Olha, o último momento que o Vasco... O acesso, claro, me trouxe muita alegria, mas falando de Série A, o começo do Brasileiro de 2020 eu acho muito bom. Nos jogos ainda contra o Sport, contra o São Paulo, ali eu fiquei feliz, ali eu acreditei que a gente ia ter um Campeonato Brasileiro tranquilo. Mas eu acho que eu não preciso falar do que aconteceu depois, não. Ok, vocês também comentaram sobre os jogadores. O que você achou do Nenê no Vasco? Teria que ficar mais no Vasco? Assim, eu sempre gostei muito do Nenê. Todo vascaíno tem um carinho muito grande pelo Nenê e eu não fujo disso. Mas eu entendo também a questão dele querer jogar, ir pro Juventude e depois só voltar em outro cargo. Eu acho válido. Eu entendo, eu respeito, eu gosto do Nenê, então pra mim tá tudo certo. Ok, Nenê que jogou bem no Fluminense também, né? Sim. Bom, agora indo para outro duelo aqui, continuando o programa, entrar na Copa Libertadores, iniciando aqui a resenha de Fluminense e River Plate, terça-feira, 9 da noite no Maracanã. Com a Natália, aqui o Fluminense, fala aí. O Fluminense, no momento, ele apresenta, acho que o futebol mais bonito, né, praticado no país. O time está extremamente encaixado, vem de uma sequência de 7 vitórias, venceu as 2 partidas da Libertadores. Então, o elenco sabe que uma vitória em casa é fundamental para continuar galgando aí essa vaga para a próxima fase. Vai enfrentar o River Plate, que é um grande time, que tem tradição na competição, mas que vem sem o lateral esquerdo, que é o Enzo Dias, que é um dos destaques do time. E sabe que o Caldeirão vai ser feito no Maracanã, porque os ingressos já foram todos vendidos. Então, o Fluminense vai contar com o apoio da sua torcida. E, quem sabe, aí já encaminhar de vez aí mais um passinho para a próxima fase. Acredito aí que vai ter gol do Cano, porque o homem não fica muito tempo sem guardar, né? Então, Mais enfrentando o argentino, agora ele vai se empolgar.
Aí que deslancha de vez. Isso. Mas eu espero um grande jogo, acho que vai ser um jogo bastante disputado. São os dois times principais ali do grupo, então é o que a gente imagina que vai passar para a próxima fase, Fluminense e River Plate. Mas vai ser um excelente jogo, muito disputado, mas eu acredito na vitória do Fluminense, sem dúvida. Ok, também o Fluminense jogando um excelente futebol mesmo. Poxa, não precisa nem ser torcedor para parar e assistir e ver que realmente futebol de muita qualidade. Claramente, ali todo mundo fala do Fernando Diniz, mas eu digo como atleticano, há anos atrás, quando ele treinou o Atlético, sabe como é que é, né? O Atlético não aparece muito na televisão agora, aí, Copa do Brasil, Sul-Americana e tal, falam mais do Atlético. Mas mesmo antigamente, quando ele não era tão conhecido, ele foi pro Atlético, poxa, ele mudou mesmo o time. No tanto que depois ele saiu e entrou o Thiago Nunes, que foi campeão da Sul-Americana, Copa do Brasil, mas com um time já muito construído pelo Fernando Diniz. Então, o cara realmente é bom mesmo. Claro que nem todos os clubes ele vai conseguir, que é um jogo meio arriscado que ele faz. Depende muito do elenco também, mas quando a ideia pega assim, poxa, o cara realmente é bom. E o elenco do Fluminense, ele realmente comprou a filosofia de jogo do Diniz. E isso é muito claro, como o elenco ele está fechado. Né? Os jogadores cada vez se entregam mais a cada partida. A gente até fica se perguntando às vezes se não dá para poupar, dependendo do jogo, é uma sequência, né, de jogos de 3 em 3 dias, mas não, os jogadores eles pedem para jogar. E, assim, eu não costumava ver isso com outros técnicos. Então o Diniz ele realmente conseguiu ali fechar um elenco e acho que está todo mundo muito focado em busca aí da Libertadores. É muito claro realmente essa vontade de estar ali. Não, isso é muito importante mesmo. E fala aí você, Rafael, mais a sua visão aí para Olha, eu acho que o Fluminense leva, eu acho que o Fluminense ganha esse jogo. O River já tropeçou contra o The Strongest fora de casa e eu acho que isso vai acabar sendo mais um tropeço do River, sim. O Fluminense, de fato, é o melhor futebol do país, é o futebol que dá vontade de ver, que eu paro para ver. Então eu confio numa vitória do Fluminense, sim. Jogo bom, jogo truncado, é River, é time argentino, é jogo de Libertadores. Mas eu acho que o Fluminense leva essa partida. E o Fluminense ainda conta com o retorno do Marcelo, né? Que vem sendo poupado aí nessas últimas partidas, mas para estar 100% nesse jogo contra o River, pode ser muito importante para essa partida. Pois é, com certeza. Ok, bom, vamos agora passando para outro jogo aqui, Racing e Flamengo, que é quinta-feira, às 7 da noite, lá na Argentina. Fala aí, Rafael. Então, o Racing, ele é um time que não vem tão bem das pernas. O Racing no Campeonato Argentino não figura entre os 10 primeiros. O Racing às vezes ganha um jogo de 1-0, perde outro, empata outro. Time muito inconstante, time que ainda não se firmou, que não consegue de fato uma sequência de bons resultados. E o Flamengo, agora nessa melhora, pode se aproveitar disso e pode acabar vencendo a partida assim na Argentina. Não sei realmente qual vai ser o placar, não consigo ver hoje um palpite pro jogo, mas é um jogo interessante para assistir e o Flamengo tem coisas para se aproveitar. E apesar de você ser novo quando o Vasco foi campeão da Copa Libertadores, claro que você já se informou, já assistiu. Claro. Quais os destaques daquele time ali que ficou no teu coração? Olha, eu não sei se eu consigo ver um, porque eu não era nascido na época. Então, eu lembro da primeira vez que eu vi o Barcelona e Vasco, eu consegui criar um carinho tão grande pelo elenco, sabe? Talvez eu consiga pelo Juninho, porque esse eu estava ali quando ele ainda estava jogando. Ah, certo. Você viu ele no título, vamos ver por vídeo, e depois também já se acompanhou também, ele mais a parte perto final da aposentadoria dele. E mesmo ele na parte final jogava mais que muita gente, cobrava falta, um dos melhores cobradores, nossa, da história do futebol, o Juninho Pernambucano. Nem que esteja entre os 10, entre os 15 aqui, para não falar mais da história do futebol mesmo. Ele, Marcelinho Carioca, os caras batiam muito bem falta mesmo. E faz falta, inclusive, no futebol de hoje, esses grandes batedores de falta. Ah, com certeza. Era muito diferente. Quase não tem mais, né? Era até de deixar ele no banco lá só para entrar na hora de bater já. Hoje os torcedores do Flamengo até reclamam, quando é o Davi Luiz que vai bater. Já é uma confiança de que vai parar na barreira. O Nenê, inclusive, batia bem, Batia bem. Mas é como os jogadores mais técnicos de antigamente vão se aposentando e tal, e fica mais o futebol de hoje em dia, né? Com certeza o futebol de antigamente era mais bonito, sem dúvida alguma. Fala aí, Natália. Sobre Racing e Flamengo. Racing é o primeiro colocado do grupo, né? Venceu as 2 partidas da Libertadores. Concordo contigo que é um time inconstante, então é até complicado da gente fazer alguma
Porque prospecção, até né, a do que... vitória do Racing contra o Alcas ainda não foi uma superioridade tão grande. Pois é, mas assim, é um time que está acostumado, né, a jogar a competição. Joga em casa, com o apoio da torcida. Então vai fazer, sem dúvida, um jogo muito difícil, buscando a vitória. E o Flamengo está em segundo, empatado com o Alcas em número de pontos. Então, o Flamengo ele vai, obviamente, em busca da vitória para tentar empatar e embolar de vez o grupo, porque se não ganhar, vê o Racing disparando na liderança e vai começar a ficar embolada ali aquela segunda posição de classificação para a próxima etapa. Então, o Flamengo, óbvio, é mais time, tem um elenco mais qualificado, tem jogadores que podem, né, individualmente decidir a partida, mas é um jogo aberto. Pode ter aí realmente um jogo muito disputado com o Racing. Na Libertadores é muito importante você ser o primeiro colocado do grupo. Muito. Que você consegue decidir até a casa. semifinal em casa. Sim. Então, para o Flamengo seria de total importância uma vitória nessa partida. Exatamente, você pega lá nas oitavas de final um clube da Bolívia, Sim, nas não, quartas do decidir na Paraguai, altitude. lá na semifinal que Sim. você vai pegar um time melhor, passa quando vê, tá na final. O Atlético Paranaense foi também por esse caminho. Eliminou clubes maiores, mas também clubes menores. A Libertadores tem essa facilidade, às vezes é até mais fácil que a Copa do Brasil, dependendo do chaveamento que você pega e o caminho. Mas e você, Natália, como Fluminense, né? Quando você vê o Pedro, o Gerson fazendo sucesso, o que você pensa? Poderia ter sido diferente, se ter ficado no Fluminense? Como fica o teu coração? Não, o Pedro, ele estava construindo, né, uma boa história no clube. É óbvio que o tricolor não queria perder o Pedro, até porque é incontestável a qualidade do Pedro. O Pedro é um jogador diferente, mas ele fez a opção dele, né, de trocar de time. Faz parte, não vai ser o primeiro jogador, nem o último, a vestir a camisa do rival. Ele agora segue a vida dele no Flamengo, a gente tem o Cano, a gente não está sentindo tanta falta assim, né, de um artilheiro, mas, sem dúvida alguma, na época, o torcedor tricolor ficou bem sentido com essa situação e não esperava, né, que ele fosse parar logo no rival. Certo, e você como vascaíno tem um jogador tirando o Cano, é claro que você olha e fala, poxa, isso está fazendo falta no Vasco, não deveria ter vendido, deveria ter continuado na base do Vasco. Olha, é que os últimos elencos não ajudam muito, né? O elenco de hoje ele acaba sendo muito melhor do que a gente teve nesses últimos anos. Então, não sei, talvez se eu voltasse pro elenco de 2019, eu possa sentir falta do Thiago Galhardo, que ele teve bons momentos no Inter, vive uma boa fase no Fortaleza, mas os últimos elencos realmente, eu dou graças a Deus que Ninguém quem saiu, deixou saiu. saudade. Não. Poxa, esses dias tinha um vascaíno aqui, eu perguntei dos técnicos. Ele falou, olha, até lembrar de um técnico que me trouxe saudade. É isso. Agora perguntei do elenco. Falou, poxa, daí perguntei esse dia, agora há pouco, né? Qual a sua última boa lembrança, o acesso à Série A? Poxa, complicou mesmo a vida do vascaíno, né? Mas também lembrar aí que futebol, na minha opinião, conta muito a história também. Tudo que o Vasco construiu, né? Você tem um time, meu time foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro tantas vezes. Vou dar exemplo que o Vasco tivesse na Série B ainda esse ano. Mas mesmo assim é maior do que muitos e muitos clubes aí. Nossa, a maioria dos clubes do Brasil vão ter que ficar a vida toda e até conquistar tudo que o Vasco conquistou. Mas claro, quando deixa ali a história, né, consagrada e a atualidade muito bem, daí, né, vamos falar, igual o Flamengo hoje em dia, o Fluminense que está muito bem também, já melhora o torcedor ficar mais feliz. Maravilha, maravilha! E antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de vir aqui na Band ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão, trazer para a palma da sua mão as estrelas. Chegou o Estelar, o jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade, lá em cima. Aproveite o bônus de até R$200 no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse estrelabet.com e jogue. Estrela Bet, jogou, brilhou. E a Estrela Bet também traz presentes para os nossos participantes que se despedem com as palavras finais, Natália. Obrigada. Fala aí o que achou do programa, da sua profissão, da sua vida em geral. Eu estou muito grata de participar aqui hoje. Eu sou formada em Educação Física, fiz a minha especialização em jornalismo esportivo, porque eu me encontrei na área e para mim é um prazer estar aqui podendo falar de futebol, hoje conhecendo aqui o Rafa, conhecendo você, podendo, além de falar sobre a paixão pelo meu clube, podendo falar de futebol de maneira geral, que é um espaço que a gente tanto almeja, né?
Acho que nisso a gente divide esse pensamento. Então, ter a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a gente e a nossa visão sobre como a gente observa o futebol é um espaço muito significativo. Então, eu agradeço desde já aí a parceria e a possibilidade de poder fazer parte. Excelente, a gente agradece também. Olha aí, Rafael, o seu presente e as suas palavras aí, fala mais um pouco sobre você nesse final. Obrigado a vocês dois. Obrigado a toda a equipe da Band por fazer esse programa acontecer. Eu estou no meu 3º período de jornalismo, então para mim é uma realização estar aqui muito grande, porque eu quero ser comentarista por um dia, mas eu quero ser comentarista para a vida toda. Então isso aqui para mim está sendo excelente, muito obrigado mesmo. Obrigado também a Estrela Bet pelo presente. Então é isso, estou muito feliz, estou muito grato de estar aqui. Ok, eu agradeço também a vocês, também estou grato. Valeu pelo programa, poderia até continuar mais aqui, falando mais ainda de futebol, UFC, a Band tem Fórmula 1. Bom, você que acompanha e sabe dos vários esportes aqui da Band. Fiquem de olho nos próximos programas, estarei aqui nos outros domingos falando de futebol. Mais uma vez, lembra aí, manda um direct, uma mensagem no meu Instagram, @FernandoVerchay, você vai receber o formulário e pode vir aqui como a Natália e o Rafael falar de futebol. Tá bom, pessoal? É isso, até o próximo domingo. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu! Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.